dia de Renault Oroch. Não tem mais o Duster, eu quase falei o Duster, mas não existe mais, então é só Oroch, picape Oroch. Lembrando que nós temos 3 versões. A versão de entrada é a Pro, partindo de R$113 mil. A Intense, que é a intermediária, a partir de R$119 mil. E a Outsider, que é a versão que nós vamos testar aqui atrás, a partir de R$145 mil. Por que essa diferença muito grande de valores? Porque as duas primeiras ainda mantêm aquele motor 1.6 aspirado. E essa versão topo de linha, ela vem com motor 1.3 turbo de 170 cavalos, contra 120 cavalos da versão 1.6. O que mais chama a atenção de fato é essa frente aqui, esse conjunto óptico, né? Todo mais rebuscado com esse para-choque. Então a gente tem ali um farol de milha, um de neblina, o farol tradicional, todas lâmpadas halógenas que são de série, né? Trazendo esse volume a mais para frente da picape. Eu acho que ela ganha com esse item, né? Esse para-choque frontal. Todos os acabamentos laterais, né, também em plástico, né, essa moldura, a sequência ali marcando Outsider com o adesivo. Então ela tem sim uma identidade, né, bastante única. O para-choque não existe mais versão pintada. Se a gente olha a cor, essa cor cinza, ela custa hoje R$2 mil a mais, né? Se você escolher pelo vermelho vivo, não tem custo extra, mas imagina um vermelho vivo com um para-choque em plástico cinza, então fica estranho. A combinação desse cinza com o para-choque, acho que ficou ideal. Eu nem pintaria o para-choque nesse caso, mas em qualquer outra cor que não seja essa, talvez fique muito volume, muita informação, sem a possibilidade de pintá-lo. Atrás a gente tem as lanternas escurecidas, né? O adesivo aqui Oroch na tampa traseira, antigamente era escrito. Aqui a gente tem a câmera de ré, que ela é bastante saliente, tá vendo? Pode filmar, mas tá todo mundo rindo aqui, porque na verdade isso aqui parece um pipi, ó. É inevitável você não pensar nisso, eu já tinha pensado, ó. Ele pensou também, todo mundo pensa, não tem jeito. Enfim, outra coisa legal, outra informação bacana é que o Santo Antônio, protetor de caçamba e a capota marítima é tudo de série. Então o que vocês estão vendo nela, esse jeito mais musculoso, mais parrudão, é tudo de sério. Não tem aquele negócio de ficar, mas isso custa tanto, mas aquilo custa mais tanto. Cruel, né? Isso aqui é uma grande vantagem, talvez, da picape Oroch. As rodas são de liga leve, o freio traseiro ele é freio a tambor. No interior, chave canivete, preciso dela para dar partida. Partida na picape, ali a gente tem no painel central um mostrador digital e outros 2 analógicos. O volante é bastante simples, com revestimento em couro aqui, um detalhe bem gostoso ao toque, mas os comandos também quase inexistentes. O que a gente tem na lateral seria o comando do rádio, que você pode utilizá-lo através, né, dessa chave ao lado direito. E aí toda o visual da Oroch, ela foi melhorado durante os anos, né? Eu sempre achei assim um carro bastante injustiçado pelo custo e benefício na época, que ele custava bem menos que os concorrentes e entregava bem menos. Hoje a gente fala de um motor turbo já. Você tem uma central multimídia que é compatível com Apple CarPlay, Android Auto e não precisa do cabo. Ela é bastante simples nos gráficos, tá vendo? E também deveria ser um pouco mais ágil no processamento mesmo da multimídia. Aqui a gente tem as saídas do ar-condicionado, um filete dourado que segue aqui o painel todo, ele vem até a ponta do lado esquerdo, dando um charme a mais, mas tudo plástico. Então você vê que tem plástico em tudo, plástico um pouco mais de ranhura,
outros com uns detalhes diferenciados e aí um plástico mais liso. O porta-luvas ele não tem o amortecedor. Na lateral de porta a gente tem o acabamento em couro que fica aqui e também outro na lateral com uma costura, lembrando o banco. Quando a gente vai para o banco, todos, né, o couro, o acabamento é um couro sintético, tem um perfurado, um couro mais liso e também essa costura, né, em um dourado, quase um laranja, para combinar e dar o tom ali do painel que nós comentamos anteriormente. Mais abaixo temos o Start Stop, a tecla Eco para consumo de combustível, trava das portas, auxiliar de estacionamento, o controle da tração que você pode ligar e desligar. Aqui fica um porta-objetos que de fato eu não sei como utilizá-lo, porque tudo que eu coloco ali acaba escorregando, vem para frente e cai. Lembra aquelas entradas, né, de som antigo que a gente engatava uma gavetinha que tirava o som e andava com a gaveta na mão? Quem tem mais de 40 anos aí vai lembrar do que eu tô falando. Aqui embaixo a gente tem o controle do ar-condicionado, não é dual zone, mas é bonito assim de ver e gostoso ao toque também esses controles. Uma saída USB, aqui um carregador por indução, ele não é acessório. O câmbio é CVT de 8 marchas, a gente pode fazer as trocas pela alavanca, reduzindo ou aumentando as marchas. Nós não temos o pedal shift atrás do volante. O freio de mão é um freio de mão tradicional. Temos um apoio de braço bem fino mesmo, que acaba assim, não sei, por vezes mais atrapalhando do que ajudando. Tenho dúvidas sobre esse tipo de apoio de braço, que recolhido ele fica desta maneira, um pouco de gosto duvidoso. Aqui um porta-copos e aqui uma tomada 12 volts. Fui tentar trazer o volante um pouquinho mais para perto do peito, mas eu não consigo porque ele não tem ajuste de profundidade, ele só tem ajuste de altura. Todo o revestimento do interior é escuro, dando um ar mais esportivo e um visual bem bacana para picape Oroch. No tapete do motorista a gente tem a trava de segurança, a regulagem ela é manual, não é elétrica, e eu consigo abrir o tanque de combustível através desta alavanca que fica na lateral esquerda abaixo do banco. Para entrar e sair é tranquilo, as minhas pernas estão no limite, eu tenho 1,73 m, o banco está regulado para mim. Lembrando que qualquer picape, a inclinação do banco é sempre quase 90 graus, então além de ter as pernas no limite, eu também sinto um ar de sufocamento porque eu tô mais para frente, né? Não tem aquele encosto que vai mais para trás, isso é natural das picapes. Quando a gente senta no meio, não tem nenhum relevo para quem vai ao meio. Isso é bom, facilita muito ao sentar aqui, não privilegia quem senta nas pontas. Em contrapartida, dificulta aqui pela altura desse túnel central e também esse avanço, né, do console com aquela tomadinha que eu já tinha mostrado para vocês. Não dá para colocar os pés de um adulto, apenas de uma criança. Conta com cinto de 3 pontos, apoio de cabeça e Isofix para cadeirinha de criança. São 683 litros. Oh! Gente, eu não estou simulando, tá? Quase que eu deixei escapar a tampa traseira porque ela é muito pesada, de verdade. Nós temos de capacidade da Outsider 650 quilos e as versões de entrada tem a capacidade de 680 quilos. Mas a caçamba vem com o protetor e a capota marítima do Santo Antônio. Como eu comentei, tudo de série. Você não precisa pagar extra por nenhum acessório. Pedi pro marido fechar, tão pesado que é. É pesado ou não é? Realmente, pesado. É pesado. Contraditório, né? Lá foi difícil abrir e fechar, aqui super fácil, tem um amortecedor. A gente tem um motor 1.3 turbo, esse motor gera 170 cavalos com 27 kg força-metros de torque no etanol. E aí a performance é combinada, né, com um câmbio CVT de 8 velocidades. São 170 cavalos com esse câmbio de 8 velocidades. Eu vou dar o pé no fundo aqui. Ah, espertinha. Fui
bem espertinha. Ela é ágil, né, nesse deslocamento. É nítida a melhora com relação ao motor 1.6 pela agilidade de fato. Tem um leve delay entre a hora que eu acelero e ela pega a velocidade. O câmbio é muito bem casado, esse câmbio de 8 marchas. Lembrando que são marchas simuladas, porque ele é um câmbio CVT, e aí você escuta o ruído maior na cabine. Percebam que esse ruído da cabine é em função do próprio câmbio. A gente não conta com nenhuma tecnologia semi-autônoma, um ACC, nem piloto automático. Então, assim, fica devendo mesmo esse tipo de tecnologia. Ela conta com a tecla Eco, o que melhora o consumo de combustível. A gente conseguiu extrair uma média de circuito misto na gasolina em torno de 9,5 a 10 entre cidade e estrada, o período que eu testei. Não é um consumo que impressiona, ele é até muito similar ao do motor 1.6, o que ao meu ver deveria ser um pouco melhor, né? A gente está falando de um motor super moderno, esse 1.3, ele deveria realmente ter uma melhor performance em combustíveis. Uma característica legal da Aurocchi para o uso urbano é assim, a suspensão dela, né? Apesar de ser uma picape e ter aquela coisa de pular um pouquinho mais do que um carro tradicional, ela é bem confortável e ela atravessa os buracos com muita facilidade. O que em São Paulo é uma grande vantagem você ter um carro mais valente, né, para uso diário. Vou aproveitar para sair desse caminhão. Nós estamos no limite da marginal aqui, são 90 km por hora, tá, pessoal? Mas você vê como é importante você ter um motor mais ágil, uma situação um pouco mais de risco, você tá ali um pouco presa atrás de um caminhão do lado, que nem eu estava. Legal você poder dar o motor e o carro ter agilidade de sair. Eu gostei muito, a melhora de performance foi incrível. Então aquela nossa boa garoto ou boa garota, por ser picape, foi muito bacana. Valeu! Dedo no like sem preguiça, se inscreve no Michele J, prometo e garanto que não vai cair o seu dedo, tá? Gente, a Aurocchi vem com 2 airbags e temos aquela questão do pênalti do volante de regulagem de profundidade e altura, são duas coisas que me incomodam um pouco nela. Ela passou por várias evoluções nesses anos, o interior está mais refinado, ela tem um cuidado maior, vem com a central multimídia bacana, com Apple CarPlay, Android Auto sem cabo, então alguns benefícios. Mas esse ponto específico do airbag e da regulagem do volante um pouco me incomoda, porque eu entendo que é uma coisa que deveria ser mínima num carro de 145 mil reais. Então, quando a gente olha para o valor da Aurocchi, ela já está ali, né? Sempre foi concorrente da Toro, mas a Toro Endurance também vem por esse preço e vem com 6 airbags. Tem outros pênaltis, porque não vem com todos os acessórios que a própria Aurocchi se compromete a entregar, como, por exemplo, o protetor de caçamba, capota marítima, o Santo Antônio, isso tudo que vem nela. E visualmente ela está bem mais bonita, né? Eu acho que ela ganhou, sim, com o passar dos anos, visual. Eu já mostrei para vocês várias vezes esse carro no canal. Falei, inclusive, que eu achava ela muito injustiçada, porque o custo-benefício dela era muito interessante. Talvez teria que olhar um pouquinho mais para a versão de entrada 1.6, né, que custa menos, que vem na casa dos 113 mil reais, tentar negociação ali, brigar na concessionária, tentar por cadastro, não sei. Tentar fazer cair o preço para ter essa Aurocchi. Quando você sobe um pouco o patamar e vem para o motor turbo, acaba ficando um tanto salgado, né? Mas claro que o mercado não está fácil e a gente sabe da dificuldade de todos os fabricantes e todo mundo que quer comprar um carro 0 km. E aí, aos apaixonados pela Aurocchi, tem a questão do 4x4, que nenhuma versão mais tem.
E é uma coisa que os apaixonados pela marca, né, até pelo Duster, acabava curtindo muito usar esses carros em fora de estrada, brincar um pouco, se divertir, até fazer uma aventura, se meter a fazer uma aventura off-road leve, coisa que a gente não tem mais como opção, porque não vem na gama nenhuma Oroch tem essa opção do 4x4. É isso, gente, acho que foi legal a avaliação, espero que vocês tenham gostado, foi uma semana interessante com o teste da nova picape Oroch. Vou ficando por aqui, beijos, até a próxima, tchau!